Você sabe o que é ginecomastia? Esse é o nome dado para o crescimento exagerado das mamas nos homens. No Saúde em Dia de hoje, você confere o diagnóstico e tratamento dessa condição que incomoda muita gente. A ginecomastia é o aumento descontrolado das glândulas mamárias do homem. Esse crescimento pode ser unilateral ou bilateral. Essa condição costuma se manifestar entre os 13 e 14 anos de idade como consequência das alterações hormonais. Nessa fase de puberdade, as mamas do menino crescem por um período e tendem a voltar ao normal com o passar do tempo. O crescimento exagerado das mamas também é frequente em homens mais velhos. 1 a 2/3 dos idosos com mais de 70 anos apresentam a ginecomastia. O problema é quando essa condição ultrapassa os limites fisiológicos que são considerados naturais e persiste durante a adolescência e a vida adulta, causando impactos não só na aparência, mas principalmente na saúde mental, trazendo danos emocionais. Além disso, as causas da ginecomastia são multifatoriais. E é sobre isso que você vai ver agora com a médica endocrinologista. A ginecomastia, ela é um aumento, ela pode ser bilateral ou unilateral, né? E ela consiste num aumento do tecido glandular mamário, né, no homem. E, na verdade, isso acontece em 70% dos adolescentes, né, na fase de puberdade. E pode acontecer também com os pacientes mais idosos, tá? E isso é uma ginecomastia que a gente chama de fisiológica. Você desenvolve, né, durante aquele período, né, e depois ela regride, né? No caso aí da adolescência, normalmente regride. Mas 70% dos adolescentes, eles vão desenvolver essa ginecomastia por causa do desequilíbrio hormonal que acontece durante a puberdade. Então, você tem aí um aumento, né, do tecido glandular e normalmente isso regride. Pode estar relacionado sim, né, com a genética, mas é um desequilíbrio que acontece entre o hormônio, né, é um desequilíbrio entre a testosterona, né, e a produção de estrógeno. Então, quando a produção de estrógeno prevalece, ou quando você tem, porque a testosterona, ela é carreada no sangue, é acompanhada de uma proteína. E essa proteína, ela funciona como um reservatório do hormônio. E só o hormônio que é livre, que não está ligado à proteína, é que ele funciona. Então, se eu tenho condições que vão aumentar a minha proteína, por exemplo, hipertireoidismo, né, que é quando a glândula tireoide passa a funcionar em excesso e produz muito hormônio. O hipertireoidismo é uma doença que aumenta a proteína que carrega a testosterona. Então, se eu aumento a quantidade de proteína, eu vou aumentar a quantidade de testosterona que está ligada a essa proteína. E nesse caso, eu vou ter pouca testosterona livre. Então, isso gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é por causa de uma outra doença, no caso hormonal. Então, a gente também tem tumores que produzem HCG. HCG é um hormônio, né, que é a gonadotrofina coriônica, que todo mundo dosa aí quando está grávida. E a gente tem tumores que produzem esse hormônio. Nesse caso, né, você tem uma estimulação da célula de Leydig, que é uma célula do testículo. Então, você também gera um desequilíbrio e aí você pode ter a ginecomastia. Então, é uma condição que na adolescência, normalmente a gente faz a avaliação, né? Mas a maioria das vezes é fisiológico. Mas em outros casos, né, no adulto, aí você já tem que investigar. Então, assim, notou um crescimento e às vezes começa mesmo como um nódulozinho debaixo da areola, né? Nem todo mundo desenvolve a mama propriamente dita. E aí, se você notou um nódulozinho, tem que procurar e tem que investigar, né? Porque a gente tem N causas. A gente tem, né, essas causas endócrinas, né? Que no caso aí que eu citei, o hipertiroidismo causa isso. A gente tem doença mesmo do próprio testículo, levando à diminuição da produção de testosterona.
A gente tem a hiperprolactinemia, que é um tumor que acontece na hipófise, que produz excesso de prolactina, também pode causar ginecomastia. A gente tem os tumores, né, que são secretores de HCG, que também tem que serem avaliados, né, pode também levar a ginecomastia. Uma condição muito comum, né, que é o alcoolismo, causa ginecomastia. E o uso de maconha. Então, assim, a gente atende muitos adolescentes que fazem uso, né, e estão com ginecomastia. Então, se você para o uso da maconha, a ginecomastia regride. Sempre está relacionada a esse desequilíbrio hormonal, né, entre a testosterona e o estrógeno. A gente tem também alguns antidepressivos que causam, aí é por causa do remédio mesmo. A gente tem aí alguns antihipertensivos que podem causar, então, pacientes idosos, né? O idoso, ele pode ter, né, também, né, a baixa de testosterona que acontece no paciente idoso, pode ter essa ginecomastia, que é fisiológica, mas tem que ver também medicações que ele possa estar usando, que também possa estar levando a isso, né, a ginecomastia. Tem causas, várias causas, cirrose também é uma causa muito comum que pode causar também ginecomastia. A cirrose também pode aumentar aquela proteína, né, que eu expliquei, e aí você tem uma falsa diminuição da testosterona, mas leva a ginecomastia. Na volta do intervalo, vamos falar sobre os possíveis tratamentos para a ginecomastia. O tratamento para a ginecomastia começa a partir do rastreamento da causa do distúrbio. O primeiro passo é procurar um médico endocrinologista para dar início a essa investigação. A ginecomastia, normalmente, né, o endocrinologista, ele faz a triagem hormonal e depois a gente faz os encaminhamentos necessários, né, porque dependendo da causa, né, a gente vai ter um tipo de tratamento. E aí, ou então a gente encaminha para a cirurgia. A gente tem que sempre triar, né, e ver, porque, né, se for um tumor, eu tenho que retirar esse tumor. Por exemplo, um prolactinoma, que é esse tumor que é na hipófise, que fica no cérebro, que produz prolactina, que é um hormônio, né, que é responsável pela produção de leite. Eu tenho que tratar o tumor e depois eu tenho a regressão da ginecomastia. Então, eu não vou precisar submeter esse paciente a uma cirurgia. Tem que avaliar, né, todas essas condições hormonais e, na maioria das vezes, a gente não tem alteração nenhuma, né? E tem a ginecomastia que é simplesmente idiopática, né, que a gente não acha causa nenhuma. E aí, a gente sempre encaminha, né, para o cirurgião plástico, depois que a gente faz essa investigação, para que ele possa fazer a retirada. Porque o tecido mamário no homem, o homem está sujeito às mesmas condições de mulher e pode até evoluir com câncer de mama. Então, é uma condição que tem que ser olhada, né? Porque o homem não vai ficar fazendo mamografia, não vai ficar fazendo ultrassom, né? Uma condição também muito frequente nos nossos dias atuais, uma condição que tem aumentado demais, é o uso de anabolizante. Né, pelo desequilíbrio também, porque a pessoa que toma anabolizante, ela tem a produção interna de testosterona diminuída. A glândula mamária, né, a finalidade dela é a produção de leite, né? Então, no caso aí do homem, depois não vai trazer nenhum impacto, não. É até bom que se retire por causa do risco de câncer de mama. Porque a adolescência e o idoso, normalmente, é fisiológico, normalmente, né? Mas né, pode acontecer alguma coisa. Eu sempre falo para os pais o seguinte, quer dizer, espera um pouco porque vai regredir. Se não regredir, tem que investigar. Então, acabou a puberdade, normalmente a ginecomastia regride. Agora, na idade adulta, apareceu com um nódulozinho debaixo da areola, né, ou mesmo a ginecomastia já com crescimento mesmo da mama, tem que ser investigado, porque podem ser questões como, por exemplo, tumores, né, que podem estar levando a isso aí. Várias alterações hormonais, né, estão muito relacionadas a isso, com o emocional, né, a gente tem as doenças da tireoide, por exemplo, que você nasce com essa predisposição, mas o gatilho é um acontecimento,
alguma coisa que alterou o seu emocional. Então, sempre o gatilho está relacionado com isso, né? E o nosso próprio estresse do dia a dia. É uma criança que está mais retraída, ela não consegue tirar a camisa no meio dos colegas. Então, assim, o impacto que a ginecomastia traz emocionalmente é grande. E tem muitos casos, né? A gente faz essa triagem hormonal e vem tudo normal e a gente encaminha mesmo para o cirurgião, porque a retirada disso aí traz um benefício emocional muito grande. E essa criança vai só se retraindo. Então, muitas vezes os pais trazem, né, para a gente ver se tem alguma alteração e aí a gente já encaminha para a cirurgia plástica, porque faz muito bem. A adolescência eu sempre encaminho quando você tem alguma alteração emocional envolvida nisso aí. E tem adolescentes que apresentam mama mesmo. Então, assim, é muito difícil, aí a gente acaba encaminhando. E quando está muito pouquinha, aí é aquilo que eu falei, na adolescência você consegue esperar porque acabou a puberdade, normalmente ela vai regredir. Mas no adulto, né, a gente sempre encaminha não tendo nenhuma dessas condições. Porque se o paciente tem hipertiroidismo, eu vou tratar o hipertiroidismo. Porque aí a ginecomastia regride. Se ele é usuário de maconha, eu vou explicar para ele que a maconha, né, causa ginecomastia, ou ele para de usar, ou então ele aceita, né? Aí vai da decisão dele. O alcoolismo também, se você para de beber, a ginecomastia regride. Medicamentos você pode trocar por outros que não causam ginecomastia. Então vai depender da causa. No próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista sobre a cirurgia feita para corrigir a ginecomastia. Voltamos já. O procedimento cirúrgico para curar a ginecomastia pode ser feito pelo SUS. Para isso, o paciente precisa fazer o acompanhamento com profissionais que indiquem como essa condição afeta a saúde integral do paciente. A cirurgia é indicada para os homens que não conseguiram o resultado esperado com o tratamento clínico e que sofrem desconforto físico e psicológico em função do quadro. Nós encaminhamos o paciente para o endócrino para que ele possa investigar alguma causa possível daquela ginecomastia. Tá? E caso ele não encontre, e ele acaba julgando estética, encaminha para nós. E nesse encaminhamento para nós é que nós conduzimos o caso indicando o tratamento cirúrgico, seja de um lado unilateral ou bilateral, que seria a retirada parcial ou total da glândula mamária masculina. E aí você estaria então curando essa ginecomastia. A verdade é que isso causa um certo constrangimento, o jovem não consegue colocar uma camiseta porque fica aumentado de volume na região das mamas e, consequentemente, a indicação cirúrgica passa a ser quase que um automático. A adenomastectomia, que é o termo correto, né? A retirada da glândula por inteiro, né? Então ela impede que volte, né? Você só voltaria se caso você tivesse ali um tecido gorduroso junto, né? E a pessoa acaba engordando e acaba aumentando a gordura. Nós estamos falando de glândula. Então você retirou a glândula, você curou o paciente, você resolveu o problema, né? O objetivo é exatamente esse. Nessa região nós temos 3 planos. Nós temos a pele, nós temos a gordura e temos o músculo. Então, o que poderia interferir num aumento da ginecomastia? A musculatura não tem nada a ver. Então, o que eles fazem? Eles começam a procurar fazer ginástica, fazer, digamos assim, movimento com a musculatura para hipertrofiar a musculatura e tentar esconder a ginecomastia, né? Infelizmente, isso acaba não acontecendo, acaba acentuando mais, porque a musculatura hipertrofia e empurra essa ginecomastia para frente, ela passa a ficar mais evidente. E aí, então, ele procura tratamento cirúrgico porque não resolveu com academia. Então, isso é comum, né? Porque isso aí é um crescimento da glândula. Não é a gordura que está aumentada de volume, é a glândula mamária que está aumentada de volume e está caracterizando a ginecomastia desse garoto. Temos pessoas adultas que não operaram. Eles não fizeram tratamento cirúrgico na época que deveriam fazer, e continuam na vida adulta. Só que na vida adulta a coisa já muda um pouco de figura, porque você já pode ter um aumento de volume relacionado à presença de tumores. Quando nós estudamos a mama feminina,
e essa mama ela é estudada através de exames de imagem, a partir aí, digamos, aí do momento em que a pessoa resolve colocar uma prótese de silicone, né? Nós temos as hipoplasias mamárias femininas, né? Nós temos as médias hipertrofias, nós temos pequenas hipertrofias, nós temos grandes hipertrofias, né? Nós temos meninas aí com um volume muito grande de mama e com indicação cirúrgica, porque fica muito difícil uma criança conviver com problema de coluna, dor na coluna e tudo, às vezes até muito jovem, que a mama desenvolveu muito. Então isso acaba acontecendo também, né, em todos os casos. Agora, especificamente no homem, ela pode estar aumentada de volume e esse aumento de volume está relacionado a uma tumoração. Assim como nós estudamos a mama feminina, nós temos que estudar também a mama masculina diante de algumas alterações de volume que o próprio homem palpa, faz a palpação da sua mama e nota que na mama esquerda ela está diferente, ela tem um endurecimentozinho, ela tem uma formação, um nódulo, alguma coisa assim que possa estar aparecendo. E aí, então ele tem que procurar realmente uma orientação médica, né? E consequentemente, o tratamento para aquilo que é o tratamento cirúrgico normalmente, que é como se estivesse traduzindo uma ginecomastia unilateral. Então você faria a cirurgia ali não só estético, mas também curativo. Você pode estar tirando ali um tumor, às vezes maligno, naquela mama. A tumoração da mama do homem, ela pode ser benigna e maligna, assim como na mulher. Então, tumorações benignas, por exemplo, você biopsia antes de operar e constatou que é benigno, você vai fazer como se fosse uma ginecomastia mesmo, você vai retirar aquela tumoração. E no caso da maligna, a coisa muda, porque você vai fazer não só a retirada do tumor, mas vai fazer a retirada também mais ampliada e ele acaba entrando também no mesmo esquema oncológico, porque aí é a oncologia que vai assumir o caso, né? Porque o primeiro você retira o tumor, depois encaminha para a oncologia clínica, que é exatamente onde serão feitos os medicamentos adequados para tentar resolver, pelo menos, dependendo do estágio que esse indivíduo procurou, né? Resolver o problema. Assim como, por exemplo, no caso da mulher, porque no caso da mulher nós temos as mastectomias também. E essas mastectomias são retiradas de tumorações, né, na mama da mulher, diagnosticadas às vezes assim, até pela própria paciente, né? Então a recomendação, por exemplo, da mamografia, ela é feita exatamente em cima disso. É você descobrir uma coisa que ainda não está palpável, né? Então isso tem uma vantagem e você fazer isso de época em época, digamos assim, de certa forma, a protege, né? Ela ela ajuda basicamente a mulher a fazer o diagnóstico do câncer, né? Então a imagem, ela é importante. Recomenda-se inclusive você fazer uma mamografia. Existe aí uma controvérsia aí entre quando começar a fazer uma mamografia, né? Mas em média, pacientes, por exemplo, que tenham herança genética de tumores malignos na família, né? Recomenda-se iniciar esses exames acima dos 35, né? Quem não tem, inicia depois dos 40, né? Mas essas regras vão obedecer tanto para o homem quanto para a mulher, o tratamento que nós vamos chamar aqui de mastectomia, que seria a retirada do tumor, né? Retirada do tumor junto com a mama. E hoje, digamos assim, o tratamento da cirurgia da mama mudou muito, porque você pode, às vezes, dependendo do estágio e do tipo de tumor, você fazer ressecções parciais da mama, né? A gente chama de segmentares. Você vai lá, retira um fragmento da mama e faz a reconstrução dessa mama imediata. Então isso é um tratamento que realmente está dentro do processo, né? No caso do homem, você biopsia. A biópsia ela é importante, é um aliado muito importante no pré-operatório, tanto dessas patologias, tanto no homem quanto na mulher. Porque ninguém entra numa mama dessa sem saber com o que está lidando.
Então a biópsia é o principal. E a biópsia que vai guiar como que vai ser esse tratamento, entendeu? Como que ele vai ser, se ele vai ser parcial, se ele vai ser total, né? Se ele vai ser acompanhado futuramente de um tratamento, seja ele quimioterápico, seja radioterápico, né? Então ele vai ter ali, essa paciente vai ter um acompanhamento oncológico para concluir o tratamento, né? Então é uma coisa quase que automática, né? Agradeço a sua companhia no programa de hoje. Se você quer saber mais informações sobre o tema, acesse o nosso Instagram, @SaúdeEmDia, UNECTV. Um abraço, saúde e até o próximo programa.